você, como usuário, ia ler um documento extenso? Não. Mas o que seria interessante? Se o condomínio elaborasse uma cartilha de fácil visualização, uma cartilha gostosa de ler, com um layout muito gostoso, com as regras básicas daquele condomínio. Visual Law. Exatamente. Então, se eu tiver essa disponibilização, né, dos horários de sossego, de quais são os regramentos para utilização da piscina, do parquinho, do salão de festas, provavelmente o número de problemas gerados dentro daquele condomínio vai cair drasticamente. Porque quando tem uma divulgação dessas informações de forma clara e precisa e ampla, eu reduzo a má utilização daqueles espaços. Até não porque uso nocivo eu delas. acho que assim, se eu sou locatário e eu sei que a regra está lá no anúncio, e hoje a internet, tudo é muito fácil deixar essas informações disponíveis. Aquela descrição do imóvel, das características, e tá lá, não é permitido o uso da piscina, ou qualquer outra regra, ainda que seja contestável, né? Porque o que você está trazendo pelo que eu entendi, o seu parecer não pode proibir, porque é um direito de fluir que está sendo transmitido para o locatário dentro daquele período da locação. De usar mesmo. De usar, de poder aproveitar todas as benesses daquele condomínio. Mas se eu tenho essa informação antecipada, eu vou falar assim, bom, então eu não vou nesse apartamento, não vou alocar esse, eu vou alocar o outro que pode. Né? Também é um critério de escolha. Se eu acabar aceitando, e aí regra de direito privado, e aí o Mandina bem defendeu, relação entre partes iguais, você tem que cumprir aquilo que foi combinado de forma específica. Né, Mandina? E aí as discussões provavelmente vão ser do locador com o condomínio, né? Se houver um abuso dentro desses regramentos, né, seja da convenção do regimento interno, a discussão vai ser muitas vezes do proprietário, que vai dizer, olha, condomínio, esse tipo de regramento é abusivo e está impedindo o exercício da atividade da locação por curta temporada ou não. Então, acho que essa é uma questão discutível. Mas eu entendo que num primeiro momento eu não poderia proibir, e eu acho que a disponibilização desse regramento de forma clara para todo mundo fica muito mais claro, né? Fica será que nós temos, como foi falado no episódio anterior, uma questão de condomínios com convenções antigas, regimento interno antigo. Ali não se tratava disso. Então, é certo que não dá para proibir nesses casos, né? Tá claro. Agora, se alterar, regulamentando no regimento interno o uso do inquilino, né, a partir de qual período ele vai poder usar determinadas áreas, né, do tipo de locação, porque tem o inquilino normal, regular, que é a locação de 30 meses, né, esse pode usar. Sim. Agora, será que eu não conseguiria, no regimento interno, limitar? Mas se tiver previamente previsto... Porque eu acho que aí as decisões coletivas são soberanas, né? São porque soberanas, a gente tem discussão prévia. O direito de propriedade ele é limitado dentro de um condomínio, né? A gente sabe disso. E aí a gente entra naqueles S's, né, que sempre falam, né? Segurança tem a ver um pouquinho, sossego tem a ver um pouco. Imagina um aluguel de um final de semana com o aluguel do salão de festa do seu prédio, com 50 pessoas desconhecidas lá dentro. Eu mesma já me hospedei num local que não era aqui em São Paulo, era em outro estado, que era portaria eletrônica, e a chave do imóvel ficava embaixo do tapete da entrada. Então eu tinha que entrar com um QR Code, acessava a unidade que estava a chave embaixo do tapete, pegava a tagzinha e colocava o meu carro lá dentro. E aí eu achei aquilo tão absurdo, porque quando você vai entregar o imóvel, eu tinha que deixar a chave debaixo do tapete também. E a pergunta era, e se entrassem no imóvel, porque todo mundo provavelmente sabia que a chave ficava lá, e danificasse aquele imóvel nesse meio tempo, né? A responsabilidade é de quem? Né? Então são muitas coisas envolvidas aí, e a segurança é um dos principais pontos, na minha opinião. Pois é. Sossego também, né? Sossego, vamos pensar que você aluga uma cobertura top master e decide fazer uma festa gigantesca lá. Vai festa no AP, pode aparecer. Por isso que acho que o consenso nosso é que a convenção e o regimento interno é que vão definir isso aí. Como diz o professor César Peghini, já falou, né? O condomínio, a convenção ele tem um caráter de estatuto. Né, e é ali que está o regramento. Ele se sobrepõe à lei, né? Não é um contrato, né? É mesmo que um estatuto. É um contrato social, vamos lá lembrar do Hobbes, né? Um contrato social que está sendo firmado. Por isso que a gente volta naquela discussão inicial, entendendo que se não tiver previsto na convenção condominial, eu posso entender que aquela atividade está automaticamente
proibida. O Código de Processo Civil, ele não obriga a averbação, não é requisito, pressuposto de validade da penhora a averbação na matrícula. Exatamente. Não é pressuposto. Alguns juízes exigem, alguns juízes têm essa cautela de falar assim, ó, antes de fazer a avaliação, eu determino que seja feita a averbação na matrícula para só depois dar prosseguimento, mas isso não é regra, né, até porque não é exigível. Tanto é que se tivesse um agravo no instrumento, com certeza o tribunal ia falar, ó, não é exigível, então você não pode obrigar a continuidade do processo a essa averbação. Mas ela é de suma importância. E eu, como leiloeiro, eu vou fazer o leilão, eu vejo a matrícula de imóvel, eu vou ter uma obrigatoriedade, lá pelo 889 do Código de Processo Civil, de fazer as intimações com relação a quem tem a penhora averbada. Eu vou ter que fazer as intimações nos processos para que, naquelas demandas que tem penhora averbada na matrícula do imóvel, eles tenham ciência do leilão que está sendo feito. O credor hipotecário. O credor hipotecário e outros tantos, né? Agora, se não tem averbação, aquela ação, eu leiloeiro, não sou obrigado a pegar uma certidão para verificar, não, então eu tenho que colocar no edital que tem uma ação em curso tal. E o advogado arrematante, até com base na 13.097, também não vai ter essa obrigatoriedade, não é isso? Exato. Eu acho isso. Esse é o problema, que porque os advogados aconselham a perseguir as certidões? Não é porque eles não acreditam na lei, é porque eles não acreditam que a lei pegue no judiciário. Então eles têm medo das decisões dos juízes. Se o juiz entender que não, essa lei aí não é bem assim. Não é absoluta, a aplicação dela não é absoluta. Se o adquirente não foi atrás das certidões, ele não pode ser considerado de boa fé. E aí, é um raciocínio antigo, né? Então, mas essa insegurança jurídica do judiciário, ela tem uma certa subsistência, até, e eu vou citar até o julgado do STJ, que fala sobre a questão das dívidas ativas inscritas já gerarem fraude, presunção absoluta de fraude aqui para anulação das alienações. Aqui é interessante, até isso foi comentado no artigo. Houve uma discussão no escritório com o Dr. Narciso e o Dr. Hélio, nem tanto considerando a questão do posicionamento do STJ, né? Primeiro, lembrando, o Dr. Hélio tem um artigo muito interessante na revista Treino Livre, edição número 4, sobre o princípio da concentração da matrícula, né? Vale a pena ver, reler esse artigo. E aqui começou a discussão. Ele, Dr. Hélio, imaginava que por força dessa lei 7433, o adquirente era obrigado a apresentar as certidões fiscais e o tabelião descreveria na escritura se tinha ou não algum débito. E aquilo por si só já daria publicidade. Sim. Aí o doutor Narciso comenta e fala, não, a lei tem que ser entendida como forma absoluta. É claro que a gente vai trazer outros casos, né, que ainda o STJ, como a questão fiscal, que é mencionada no artigo, e também outro posicionamento recente sobre a nulidade, que ainda não há, como o doutor Narciso falou, esse entendimento absoluto que gera segurança jurídica. No fim, a gente está falando aqui o princípio da concentração dos atos da matrícula de segurança jurídica. Essa foi a grande novidade da Lei 6.015. Né? Então, e esse posicionamento do STJ, em razão da Lei Complementar 118 de 2005, ela faz uma separação, olha, se for a partir da vigência da lei complementar, é só a inscrição da dívida ativa que é suficiente para essa fraude ser reconhecida, né? Porque antes exigia-se a citação, né, na ação de execução. Mas isso faz com que a gente tenha uma antinomia, talvez não aparente, né, como Maria Helena Diniz diria, mas eu acho que uma antinomia real entre um posicionamento de um tribunal, um relevante posicionamento de um tribunal, o STJ, frente a 13.097. Você não foram suficientes até hoje, mesmo com a 14.711, para regularizar essa situação dos outros setores, que não o setor da construção. E o pior, Mauro, o pior é que essas alterações não ficam concentradas na 9.514. Elas começam a se espalhar nas leis, né? Pega a lei do contrato de abertura de crédito, tem disposição que se aplica
a alienação fiduciária e não consta da 9.514. É um perigo até. Então, a gente está criando um microsistema, né? E é complicado você analisar diversas leis para complementar a interpretação de uma a outra. Então, assim, eu acho que deveria ter aí é uma questão legislativa, né? O legislativo, ele não tem esse sentido prático da aplicação da norma com relação a vamos concentrar tudo que é alienação fiduciária na lei de alienação fiduciária. O problema é o Instituto do Jabuti no direito brasileiro. Tanto que tem disposições interessantes da Lei 14.711 que não encontram repercussão, né, não estão na Lei 9.514 e que você precisa ler conjuntamente com a Lei Geral das Garantias. Exatamente. Porque, né, não tem essa premissa. Você tem que pegar um monte de lei para entender o que está acontecendo. Em vez de fazer aquele crochê na Lei 9.514, né, eles começaram a criar sucessivas normas que vão se complementando. Eu confesso, às vezes eu vendo um contrato de alienação fiduciária, esses mais complexos, eu fico com dificuldade, né? Eu não posso me basear só no 9.514, eu tenho que procurar onde é que está isso daí. Sim, verdade. Mas o fato, eu até vou defender um pouco o legislador, é que a lei 13.465, é isso, né? Que tem 13.465. Essas disposições aqui, o senhor se referiu, o artigo 9º da lei, elas não se referem exatamente à alienação fiduciária. Elas se referem ao negócio financeiro, tá? Embora com garantia de alienação fiduciária. Então você fala, mas ali mudou a alienação. Não, a alienação fiduciária continua exatamente a mesma. Certo? Agora, o negócio financeiro admite que se faça lá algum tipo de diferenciação. Tá? Por quê? Porque o Banco Central ele tem que regulamentar isso aí. Ele não regulamenta a Lei 9.514. Ele regulamenta a 13.465. Até porque, Mauro, a alienação fiduciária em garantia é um contrato típico, mas acessório. Sim. Né? Eu acho que isso também é importante. Então, a acessoriedade, por quê? Porque tem um negócio jurídico principal, que é a causa da garantia que está sendo ofertada. Então, justamente o que você está falando é, olha, nós vamos ter outras leis que vão regular o negócio jurídico principal que deu causa para a garantia ser constituída. Né? Certo. Tá certo. Que definiu que aquele negócio, contrato de abertura de crédito, não pode ter saldo remanescente. Condomínios edilícios que tiveram suas incorporações também iniciadas em um determinado momento. Isso é muito comum aqui no nosso país. A construtora que teve um pedido de falência, ela sequer conseguiu dar o devido andamento à construção daquele prédio. As pessoas se cotizaram, construiu o edifício. Tem situações que as pessoas até conseguiram a BITS, conseguiram a VCB, mas não conseguiram a abertura das unidades imobiliárias. Por N motivos também. Cada caso é um caso, né? Mas olha só, nós já falamos aqui de parcelamento de solo, falamos das questões do condomínio edilício, que também é um parcelamento. Se a gente olha na horizontal, a falta da abertura das unidades imobiliárias, a gente olha no solo, né? Como se fosse uma gleba. Então, é possível se regularizar. Também só questões titulatórias, o decreto regulamentador da lei, a lei hoje federal, né, que norteia a regularização, é a 13.465 de 2017, e ela foi regulamentada pelo decreto 9.310 de 2018. E o decreto, ele trouxe a possibilidade de se regularizar a questão titulatória. Outro exemplo, até uma situação de um caso prático meu, condomínio edilício, que ao longo dos anos pela falência, ele teve a incorporação, as unidades abertas, pela falência assumiu o loteador, que tinha que passar as escrituras, e também muitas restrições. É tão bacana a REURB que ela trouxe um instrumento chamado legitimação fundiária, que a legitimação fundiária ela reconhece propriedade de forma originária, desde que aquela situação de parcelamento e de irregularidade tenha acontecido até 22/12/16, que foi a data da publicação da medida provisória da 759, que foi convertida na lei. Então esse caso meu, por exemplo, ele era muito antigo, bem anterior a 2016.
eu fiz um requerimento ao município pedindo que fosse pedida a CRF titulatória, porque tinham lá as restrições, o incorporador ele, né, desapareceu, e o município ele fez, né, a gente faz a prova pelos contratos da cadeia, quem é a pessoa que está na posse, o próprio município já tributa há muitos anos o imposto, também tem o cadastro imobiliário que comprova ali aquele vínculo com a unidade imobiliária, CRF titulatória, matrícula originária, limpa, livre, desembaraçada. Olha que maravilha. Aliás, o problema de regularização fundiária é gigantesco no Brasil, né? Assim, a quantidade de imóveis irregulares que nós temos é gigantesca, né? Exato, exato. Nós tivemos uma participação muito bacana de um defensor público na nossa última reunião da Comissão de Reorbidade Notária, o Dr. Rafael Negreiros, e ele falou uma coisa fantástica, que as nossas leis, elas são feitas para situações regulares, como se essas situações elas fossem a regra, e elas não são a regra. O nosso país, a regra é a informalidade, a irregularidade. Então, não se tem dados assim concretos em percentuais de imóveis irregulares, das mais diversas irregularidades que sejam, mas em torno de 60% a 70%. Ah, não duvido. E fora que a gente tem um Brasil de uma extensão continental e que a realidade da capital é diferente do interior, que é diferente dos estados em si. Exato. Então a região sul tem uma diferença, a região norte, né? Então a gente acaba tendo que lidar, e até é muito difícil a gente pensar no legislador para conseguir reunir essas situações para criar formas, né, dessa regularização, né? A REURB ela veio para sanar tudo que as leis ordinárias não foram passíveis de resolver. Eu brinco que é um tratorzão mesmo passando, e quando a gente enxerga uma situação, não coube uso capião, não coube adjudicação, a hora que nós fazemos a leitura da lei da REURB, ela acaba... Então, aí é um ponto interessante, Josiane, porque sempre eu ouvi falando assim, ó, se não dá nada é uso capião. Né? Geralmente é isso que falam, né? Então, qualquer coisa, vamos lá para uso capião. Não, então, peraí, tem outra forma de solucionar, que você falou que é um trator, passa por cima de tudo também, né? E até você comentou que é uma regularização que vai gerar uma forma originária de propriedade. Só requereu. Na verdade, não foi nem pelo 69, porque a 11977 já previa isso. Já previa, tá? Essa possibilidade de regularização dessa forma. Foi pela 11977. A pessoa contratou um advogado que fez o requerimento no município para que a certidão fosse expedida. O jurídico olhou toda a documentação, implantado, tá aprovado, eu cobro imposto, tá pagando anos e anos de imposto por uma coisa que ele nem pôde, né, dispor. Ok, certidão emitida. Jurídico. A CEPLAN soube disso, uma pessoa olhou o documento e falou, isso daqui é fraude. Levou isso pro Ministério Público, virou um processo criminal terrível. O secretário jurídico foi exonerado. Nossa! Virou um terror. E foram anos e anos, aí acho que 8 anos tramitando a ação, chegou no tribunal, o tribunal olhou o documento, falou, pelo amor de Deus, gente, que absurdo, como que fizeram isso? O município que é um pouco complexo, né? Não vamos citar aqui o nome, mas a história, fato real é esse. E aí a pessoa me procurou, o cliente me procurou com a situação, olha, eu quero loteador, eu preciso resolver isso porque isso aqui manchou meu nome, eu nunca fiz nada errado, eu só queria que a lei fosse aplicada, e quem me deu a certidão também, que crime? O negócio foi muito trash, parecia coisa assim de tráfico, o jeito que interpretaram. A hora que eu comecei a ler o processo, 20 mil folhas, eu falei, gente, que é isso? Que absurdo, né? E ele falou, José, agora com a 13, com o artigo, que a pessoa já sabe tudo, ela já estudou tudo, ela já chegou com a resposta pra mim. Eu consigo uma certidão nova com a 13? Tá provado lá que não teve nada, um absurdo que fizeram comigo. Uma pessoa que financeiramente tem condições, eu preciso limpar a mancha que colocaram no meu nome, porque nunca teve má fé de ninguém. Aquele ódio, né? Aquele ódio. E a questão é a tal da implantação, que as pessoas confundem implantado com consolidado, porque o município ainda tem essa questão das pessoas que estão hoje dentro lá das secretarias que emitem esse documento,
fazendo essa confusão. Porque a questão que levou ao Ministério Público essa certidão foi que a pessoa que analisou do planejamento, ela olhou e falou assim, mas não tem uma casa construída. Na 11977 também falava já de núcleo urbano informal consolidado. Então, qual que é a diferença prática entre implementado e consolidado? Implantado e consolidado. O consolidado é a presença de edificações da maior parte REURB, nós não estamos falando de das REURB. unidades imobiliárias. Nós não estamos falando de parcelamento de solo. Esse parcelamento já estava aprovado, era só levar cartório para abertura das matrículas, registro. É diferente. É uma outra norma que aprovou aquele núcleo. Não tem edificação, ok, mas é a validade jurídica daquele ato. A tributação. Fica como? Você não regulariza isso de outra forma. É a oportunidade, como eu falo, o trator, né? Esse tipo de situação, quem legislou previu isso. Pensou nisso também. Quando a gente faz a leitura de novo da exposição de motivos lá da MP, não há nada que fale a respeito dessa questão. Só fala do núcleo urbano consolidado para REURB, para parcelar o solo. E para titulação de questões que são pós 67, porque 66. no implementado já há esse parcelamento. Tanto que a prefeitura já tributou, fez uma inscrição municipal sobre cada um daqueles imóveis que fazem parte do loteamento, cobrando individualmente. Então, lá tem lá, se a gente pegar a certidão de valor venal do imóvel, vai constar lá metragem, vai constar, né, testada, fundo, né, área, tal, a área construída vai estar zerada nesse causo, tal, mas vai ter a área total, tudo, e vai ter o valor do terreno, o valor da construção vai estar zerado, vai ter o cálculo do imposto do IPTU, não é Exato. isso? Então, essa é a realidade do implementado. Isso. Que aí só regulariza juridicamente perante o registro imobiliário, desde que seja anterior a 19 de dezembro de 79. Interessante e uma gama, uma possibilidade, tanto para o advogado, como para o corretor de imóveis, como para todos os profissionais de imóveis como um todo, porque justamente é uma oportunidade de se adquirir um imóvel, de repente, por um preço razoável, mas o mais importante é trabalhar com tempo, trabalhar com 1 semana, 5 dias, mas de forma exclusiva. Naquele período de tempo, a partir do momento que a minha chave entra no miolo da porta e eu fecho, eu sou titular daquele imóvel. Bateu o relógio, despertou o celular, eu tenho que entregar para que outros possam usar e gozar daquele imóvel. Então, acho que é isso que é importante, essa fração de tempo. Que legal, então você pega a propriedade, o poder natural da propriedade de usar e gozar, e você fraciona ela no tempo. Mas aí eu já emendo uma outra pergunta. Não é qualquer imóvel que vai ser interessante para esse tipo de instituto, né? A multipropriedade, essa divisão no tempo, se aplica a qualquer imóvel? Olha, via de regra, qualquer imóvel pode ser instituído uma multipropriedade, até mesmo porque nós falamos de um condomínio especial. Nós não temos, por exemplo, lá no artigo 1331 e seguintes do Código Civil, o condomínio edilício. Nós temos o condomínio em geral, o condomínio voluntário, e nesse caso nós temos uma espécie de condomínio especial em multipropriedade. É claro, e eu captei a vossa mensagem, digníssimo guru, no sentido de que há alguns atrativos, há alguns nichos de mercado que a propriedade, a multipropriedade, ela vai aparecer. E hoje, no Brasil, nós temos muito nesses empreendimentos turísticos, nessas instâncias termais. Provavelmente você aí em casa já passou, teve algum amigo que falou, poxa, eu fui visitar uma instância termal e já fui abordado com uma possibilidade de uma aquisição de uma fração de tempo. Pode ser, a gente vai ver o diferencial, mas pode ser que seja uma multipropriedade. Então, aliás, você tocou num assunto bem interessante. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele foi lá para aquelas águas termais, tal, no interior aqui de São Paulo, e aí ele foi abordado, até levaram ele para um almoço, falou, quer um almoço, tal, brindes, isso, aquilo, tal. E aí ele chegou lá, e aí ele entrou numa palestra, e aí começaram a falar do empreendimento, isso, aquilo, tal. E assim, ele foi, não digo que ele foi coagido, porque aí a pessoa tem o livre-arbítrio e tal, mas ela foi levada, né, a acreditar que era um ótimo negócio, e ele acabou adquirindo
uma parte desse empreendimento, né? E aí depois, até ele voltando da viagem, comentou comigo, pô, agora eu vou poder ir para lá, não sei o que e tal. Mas eu falei assim, mas o que você adquiriu? Ele não soube me explicar. Ele falou assim, olha, eu posso reservar para ir lá. Aí eu falei, opa, peraí, reservar para ir lá, já tá isso fixado antecipadamente quando você pode Fixo. ou não, né? Porque eu acho que esse é um dos pontos importantes para a gente poder, e aí eu queria ouvir de você, como que a gente diferencia o timeshare ou timesharing, né, da multipropriedade, do ponto de vista prático e jurídico? Essa diferenciação é muito importante, Jorge, porque parte da doutrina e da jurisprudência colocam no mesmo balaio a multipropriedade e o timesharing. Tanto que se você pegar alguns conceitos, multipropriedade ou timesharing trata-se de 2 pontos. Na jurisprudência, muitas das vezes, você pega emendas que está lá, rescisão contratual, multipropriedade ou timesharing, devolução dos valores. Quando, na verdade, há uma diferença gritante. Sobretudo porque na multipropriedade imobiliária, eu tenho o chamado direito real de propriedade. É proprietário, efetivamente. Proprietário. Está lá na matrícula do imóvel o nome. Perfeitamente. E antes existia justamente esse impasse, porque a lei ela é razoavelmente recente. Ela é a 13.777 de 2018. Lei 13.777 de 2018. E antes dessa lei, desse marco legal, nós tínhamos uma relação meramente obrigacional. E multipropriedade no nosso sistema não é recente. Desde o final dos anos 70 para cá, nós temos empreendimentos em multipropriedade. Até porque dá para você estabelecer em contrato a utilização de um bem imóvel entre diferentes pessoas. Você consegue organizar isso contratualmente, mas acho que o ponto de toque que você trouxe que é importante você não tem um direito real. Tem muita gente que fala, vai lá, faz a planta e traz para mim. Eu costumo fazer diferente. Porque às vezes a pessoa faz a planta e o memorial gasta, né, nada contra os colegas, porque o engenheiro, o arquiteto, a não ser que ele não tenha formação jurídica, ele não sabe o que é com ele. Bom, você está me contratando para fazer a planta. Quantos casos eu recebi no escritório que eu falei, mas por que você fez essa planta, querido? Isso aqui é adjudicação compulsória. Ah, mas eu fiz a planta. Então, assim, analisa a documentação, depois você autoriza a planta em memorial. E aí, na planta em memorial, o seu responsável já te deixa a dica. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter um arquiteto, um engenheiro da sua confiança, para que você possa indicar, né? Não, e aliás, eu acho que esse tipo de parceria com outros profissionais é importante porque é uma via de mão dupla. Perfeitamente. Porque olha só, muitos profissionais, engenheiros, arquitetos, até pela possibilidade de uso campeão extrajudicial, podem captar clientes para a tua advocacia. Então você, assim como você vai levar clientes para ele para fazer a planta e o memorial daquele imóvel objeto da uso campeão, ele também pode trazer clientes para você. Então é importante ter esse relacionamento multidisciplinar, né? Sim. E o arquiteto engenheiro, então, ele vai fazer essa aferição das medidas e confrontações e traçar, como você bem disse, a especialidade objetiva do imóvel. Feito isso, aí então vai para o notário. Eu costumo dizer que é a primeira peneira. Na verdade, é a segunda, porque a primeira peneira você já fez no seu escritório. Essa segunda peneira é a do notário, que vai lavrar a ata notarial. Essa ata notarial que nosso amigo Marcos Kikunaga adora do ponto de vista acadêmico e entende, e eu me filio a ele dessa questão da dispensabilidade. Hoje nós temos no artigo 216A da Lei de Registros Públicos, 4 incisos, e dentre eles nós temos a ata notarial para constatação dessa posse e tudo. E aí então ele vai perquirir todas essas provas, os documentos de posse apresentados, analisar a questão da planta, do memorial. E assim, se ele entender que há um lastro, veja, ele não diz o direito, ele diz o seguinte, olha, pelas provas que me foram apresentadas, pela diligência que eu realizei no imóvel, conversei com o vizinho, de fato o imóvel está bem cuidado, conservado, aparentemente a pessoa mora no imóvel, a família, então ele lavra uma ata notarial. Essa ata notarial que tem as suas percepções sobre aqueles fatos que lhes foram apresentados. Acabou?
Não. Tem um custo aí. Qual é o custo envolvido nessa ata notarial? É variável? É fixo? Como que é? Então, é sobre o valor do imóvel, né? Aqui em São Paulo, capital, o tal do valor venal de referência, Putz. né? Que é o Esse valor venal de referência persegue, né? persegue aqui em São Paulo, né? Maria. E aí, assim, eles entendem que é pelo valor venal de referência, em outros municípios pelo valor venal do imóvel, ou se for rural, pelo valor lançado no ITR. Dá para judicializar essa questão do valor venal de referência? Eu penso que sim. Só que aí é que vem a questão. Normalmente quem opta pelo uso do campeão extrajudicial que quer celeridade, entende? Mas aí você tem que tomar cuidado. Talvez um mandato de segurança. Se consegue tal, uma liminar no mandato de segurança, seria interessante. Mas aí você vai ter que fazer um orçamento específico para isso. Você tem razão. Dependendo do valor, né, se o valor venal de referência, a gente tem que é 800 mil reais, o venal de referência está 1.200, 1.400, e há uma significativa valor, porque são faixas, né? A lei 11.331 de 2002, salvo erro, que é a lei que institui os emolumentos. O emolumento tem natureza jurídica de taxa, e aí a competência para regular, para tributar é dos estados. Então nós temos aqui em São Paulo as faixas. Sim. Então o imóvel de 0,01 centavo até tantos mil reais vai estar na faixa lá. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o orçamento, e por isso que é importante, Jorge, porque assim, será que é caso de uso capião extrajudicial? Será que aquele emolumento que eu pedi para o meu cliente pagar, de repente vai chegar, ele vai pagar, mas ele vai ter êxito depois no registro de imóveis? Será que não é caso então de já judicializar? É uma linha muito tênue. Custeado. Tem muita questão de sensibilidade, não tem aí? Sensibilidade, é prática, é dia a dia, são as agruras que a gente tem no registro de imóveis, para você ter uma noção. As batidas de cabeça que já foram dadas. Existem registros, assim, o processo ainda, olha, a lei, ela vem, a uso capião extrajudicial, ela vem de carona no Código de Processo Civil de 15, Jorge, que entra em vigor, salvo em março de 16. 30 anos da lei de incorporações, é uma lei que mexeu muito com a prática do mercado imobiliário. E justamente vamos conversar com essa importância, né? Quais foram os principais motivos que geraram naquele momento para ter a criação de uma lei que vai proteger muito esse mercado imobiliário, não só a questão do próprio incorporador, mas também do consumidor. O que eu diria, né? A gente vive num país que tem um contexto econômico e social importante com relação à casa própria, né? No Brasil existe o ideário popular de ter a casa própria, de comprar imóveis, faz parte aí do rol das coisas que o ser humano médio gostaria, né? Então, isso acaba sendo um sonho difícil, né, de alcançar num país como o nosso, até porque a gente tem uma dificuldade de ter poupança. Não é um histórico natural do brasileiro de juntar dinheiro para comprar imóveis. Então, a lei de incorporação faz o quê? Ela possibilita esse sonho ser viabilizado por um cliente que vai lá, consegue fazer um pagamento em parcelas dilatadas ali, diferidas, ter um tempo para fazer essa arrecadação. Então, você tem um aumento de interesse de compra. No Brasil, temos dados suficientes para dizer que a demanda ainda existe de venda de imóveis, então por isso que a gente vê tantos lançamentos imobiliários. Você tem uma demanda reprimida de pessoas que gostariam de ter a casa própria, e em paralelo também tem um outro cenário que a vida vai mudando, né? As pessoas vão se casando, as pessoas se separam, às vezes a pessoa tem um filho e depois começa a ter 2, 3, aquele apartamento já não cabe. Então a própria dinâmica da vida humana, né, faz com que a demanda de bens imóveis exista. Então você tem gente interessada em comprar, então vira um negócio que precisa de regulamentação pelos riscos aí, né? Eu fico brincando nas minhas aulas que a incorporação imobiliária é nada mais nada menos do que comprar uma coisa que não existe. Ela vai existir. É um sonho, né, que vai se realizar ainda, né? E normalmente você vai comprar um bem, ele ou está disponível ali, ou um curto período de tempo ele fica disponível. Vou comprar um carro na concessionária. Tá bom, não tem, mas depois de 90 dias alguém te entrega seu carro, né? Você vai comprar uma geladeira, um fogão, tá bom. Ou você pega e leva embora, ou um período curto. Nós estamos falando aqui de um negócio jurídico muito extenso. Entre a pessoa ir lá no estande de vendas e estar morando no apartamento, ou comprar uma sala comercial e estar com o escritório montado, nós estamos falando de 2, 3, 4, 5 anos.
né? Então, tem um risco inerente aí, tanto para o empreendedor quanto para o consumidor, porque a gente fica brincando que no Brasil nem o passado é certo, que está o futuro, né? De conseguir pagar essas parcelas, de toda a questão macroeconômica de taxa de juros, de todas as questões que em 5 anos pode sair do controle das duas partes, né? Então, a lei vem para tentar dar uma pacificada nesses riscos, seja para que o cliente possa ir lá e compre algo que vá demorar a ser pago e com altíssimo valor agregado, né? Historicamente, talvez seja o bem mais caro que pessoas médias comprariam, né? Não estou falando de um navio, de um avião, né? Que isso é para uma população restritíssima, mas da pessoa média, o imóvel que ela vai morar, os investimentos em bens imóveis acabam sendo muito relevantes do ponto de vista financeiro. Então, essa legislação vem para poder criar um ambiente favorável, tanto para o consumidor quanto para o comprador, saber quais são os direitos e obrigações dos dois, né? Para entrar nesse jogo aqui, nesse negócio, quais são as regras que todo mundo tem que observar? O que eu tenho que ver como comprador e o que a incorporadora tem que ver como incorporadora também, para que essa aquisição seja feita. Então, acho que o pano de fundo é tentar dar segurança num universo que, mesmo passados 60 anos, ainda tem muita demanda, né? Você tem um negócio jurídico que vai continuar acontecendo. O déficit habitacional é gigantesco, né? Agora, quem foi mais protegido, será, por essa lei? É o incorporador ou o adquirente, o consumidor? É uma pergunta essa pergunta, eu acho que a gente vai se dividir aqui um pouco. Exatamente, a gente vai acabar balanceando mas isso é os direitos importante, envolvidos. né? Não, sem dúvida. E eu só me permito acrescentar na belíssima fala da Priscila que a moradia é um dos bens maiores, né, que o ser humano deseja ter. A gente tem, como você bem observou, um déficit habitacional extremamente elevado. E aliado a isso, você tem um problema que as pessoas não se programam para adquirir esse bem de valor vultoso, valor elevado, e acabam, por vezes, realizando negócios sem a devida orientação. Eu diria, e respondendo a sua pergunta, que, obviamente, pela força do mercado, das incorporadoras, dos agentes financeiros, que, infelizmente, a lei acaba protegendo muito mais esses agentes do que o consumidor, e o consumidor vem ali toda vez brigando, tentando fazer valer os seus direitos. Não há dúvida de que a lei acaba protegendo, e o nosso trabalho é exatamente ponderar esses direitos envolvidos, né? Não só dos incorporadores, dos agentes financeiros, mas também dos consumidores, que é uma peça fundamental aí. Acho que um ponto importante da gente falar aqui, é assim, o ciclo de incorporação é enorme, né? Um dos grandes problemas da incorporação imobiliária é a própria dinâmica do ciclo de incorporação. Entre alguém olhar para um terreno e falar assim, eu acho que esse terreno aqui tem vocação para ser um comercial, ou tem demanda nesse bairro, as pessoas querem morar aqui e vale a pena comprar esse terreno para poder fazer um projeto. Desse momento até o desenvolvimento daquele produto, aprovação na prefeitura, registro no cartório de imóveis, venda, construção e entrega, são muitos anos, né? Tem projetos que demoram 10 anos para ficar pronto, entre esse momento inicial e o final, né? O consumidor entrou no meio do caminho ali, mas muita coisa aconteceu antes disso, que inclusive a própria lei de incorporações regra, né? As necessidades, as obrigações, os registros, os documentos, né? Então é um ciclo muito extenso para o incorporador, sem sombra de dúvida, mas para o cliente também, que na hora que ele vai lá comprar, ele às vezes está numa situação de vida A, e depois de 3 anos, 2 anos que a obra termina, ele está no ciclo B, às vezes mais, eu diria, virtuoso, né? Ou não necessariamente. Então, esse pano de fundo de imaginar que aquele negócio, ele não se completa ali num curto espaço de tempo entre as partes, tem muitas variáveis ali que podem mudar ao longo do tempo, é uma informação que precisa estar claro na dinâmica da incorporação. Se as pessoas não entenderem todo esse ciclo de negócio, algumas análises são meio rasas, porque por mais que o cliente às vezes compre o imóvel no início e tenha total condição, se a taxa de juros aumenta muito, ele chega lá no final e não consegue pagar, ele quer o apartamento, ele gosta do apartamento, ele sonhou com o apartamento, só que se a taxa de juros, né, tá num patamar, por exemplo, no início da obra, os bancos estão oferecendo um financiamento a 9, eu já peguei financiamento a 8,99, e hoje está a 12, é a diferença entre ele comprar e não comprar. Ele
conseguia pagar uma parcela de 4 mil, mas uma parcela de 5.500 ele não consegue. Então tem um ciclo muito grande aqui, que eu acho que é um pano de fundo que gera uma instabilidade no negócio de incorporação, mas para todo mundo, que a própria incorporadora também faz uma viabilidade, que assume que ela vai gastar, sei lá, 80 milhões para fazer a obra, mas na hora que ela termina a obra custou 100, 110, né? Então, um mundo de coisa pode acontecer nesse período de tempo, mas fazendo um corte específico da lei do distrato, o que ela possibilitou? O cliente que vai lá no stand de vendas e compra a sua unidade, ele tem até 7 dias para virar e falar, pensei bem, isso não me justifica mais, eu não quero mais, né? Eu acho que o grande ponto quando esse artigo veio, pelo menos no olhar da incorporadora aqui, era a questão da comissão de corretagem. Porque, a rigor, o corretor fez o negócio dele, ele aproximou as partes, a atividade dele, que era dar a informação, aproximar as partes, apresentar o produto, tudo isso aconteceu. Então, como é que a gente fazia nesses 7 dias para segurar essa comissão e, eventualmente, esse cliente destratar, né, e não querer levar o contrato até o final? Eu acho que foi positivo, pelo menos as regras da formalização, que o arrependimento era possível, que ele não era obrigado a seguir, e as incorporadoras precisavam se adequar lá, de falar assim, ó, tem que segurar esse cheque, tem que segurar essa comissão, porque se o cliente bater na nossa porta, ele tem direito de receber integralmente, né? Exatamente. E essa alteração, ela veio na esteira do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que o comprador tem um prazo de até 7 dias para se arrepender do negócio, não uma mera desistência. Ele se arrepende de ter feito o negócio, porque realizou no momento ali da emoção, por algumas circunstâncias ou outras não tão comuns, e aí ele tem esse prazo que veio realmente para proteger o consumidor, que depois de um prazo que nós chamamos de reflexão, ele entende que não era o caso de firmar um negócio tão importante na vida dele. É verdade. Tem gente que entra no stand de venda nem sabendo que quer comprar um imóvel, né? E aí acaba realmente sendo atraído, porque estratégias de marketing, obviamente, Sim. técnicas de venda são muito apuradas. E outra, mexe com um sonho, acho que, Sim. da maior parte da população brasileira. E os stands de venda são feitos, né? O modelo decorado Para encantar as pessoas, para encantar, né? Algumas técnicas que são meio assim discutíveis, né? Não ter armário, e aí a pessoa entra no lugar onde é o armário para ver, por exemplo, a sala, tudo tal, mas são outras questões aqui. Mas olha só, então nós temos esse primeiro momento, que é um momento inicial para o consumidor, para o adquirente, que é poder se arrepender nesse prazo de reflexão, que o Dr. Carlos muito bem trouxe, durante os 7 primeiros dias, e aí ele não vai ter prejuízo nenhum, todos os valores são devolvidos integralmente, né? E é claro que com certeza a incorporadora e a empresa imobiliária tal, também tem dentro da sua negociação, já tem isso muito claro, bem evidenciado, para que não haja nenhum entreveiro também entre eles, Sim. até porque entra muito no risco da atividade de ambos,